Que a boa mão de Deus esteja com você. Vamos agora para o nosso quarto vídeo de homilética, a ciência e a arte da pregação. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Existem aqui 4 formas de você pregar a palavra de Deus: pelo sermão extemporâneo, o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Vamos lá. O que é o sermão extemporâneo? É aquela oportunidade de última hora. É aquele momento em que você prega a palavra de Deus de coração, de cor. Você está acostumado a se alimentar da Bíblia. Está se acostumando porque você já ouviu muita gente pregando. Tem muita vontade de pregar também, mas ainda não faz os seus esboços. Ainda não se especializou. Aliás, deixa eu fazer aqui um parêntese. Você pode se especializar na ciência da pregação, mas não pode se profissionalizar. A diferença ela é importante ser aqui notada. Você não é um profissional do púlpito, não é um profissional da palavra de Deus. Significa o quê? Você não ganha a vida da pregação. Não é a tua fonte de renda para o sustento da sua família. Pregar não é profissão, é vocação. Não significa que você não possa receber uma contribuição a título de ajuda de custo, para que você possa continuar com o teu ministério itinerante. Assim como o seu ministério itinerante, você vai ser convidado para poder atender as igrejas das mais diferentes maneiras. Assim, as igrejas também vão custear a sua viagem e a sua estadia, como também o seu retorno. Mas isso não pode de maneira nenhuma ferir o princípio evangélico da pregação. De graça você recebeu, de graça você entrega. Não se profissionalize como pregador ou pregadora, mas atenda a todos os convites e deixe claro para o anfitrião, aquele que te convidou, se existe ou não alguma taxa de contribuição para que você possa se locomover. Alguns perguntam, muitos perguntam, outros não. Outros acreditam na sua boa vontade. Que não aconteça de você atender a um convite para pregar a palavra de Deus esperando receber alguma contribuição e no final ele lhe der um muito obrigado, Deus abençoe, esperamos você aqui da próxima vez, e ele não lhe der nenhuma contribuição, nem mesmo para a gasolina, nem mesmo para a passagem, e você ficar bronqueado com o pastor, com o seu anfitrião. Toma cuidado. Você deixou claro de que tinha despesas? Você deixou claro que você precisava de um dinheiro para voltar para casa? Se deixou claro e aí ele não te deu a contribuição, é uma situação. Agora, se não, não tem do que você ficar bronqueado. É importante que você entenda isso. Você não se profissionalize para ser pregador ou pregadora da palavra de Deus. Se alguém perguntar para você quanto que você cobra, se você estipular um valor que seja para cobrir as suas despesas, para um investimento no seu ministério, nada que seja exorbitante, nada que seja estratosférico. Este dinheiro, ele é resultado da contribuição de gente pobre. São os pobres que sustentam a igreja. São os trabalhadores braçais, são assalariados, gente comum que investe na obra do Senhor. Portanto, se alguém te perguntar quanto você cobra, que seja o suficiente para cobrir as tuas despesas e, no máximo, fazer um singelo investimento no teu ministério. Se você tiver material seu, bíblias, CDs, não se usa mais, mas alguém ainda leva pendrives, livros, apostilas. Se você tiver, isso não pode entrar a título de honorário. Isto é, não é para pagar pela sua pregação. É um material seu, de divulgação do seu ministério. Se você levar, que sejam a preços módicos, que seja acessível, não seja exorbitante.
E que você não use aqui aquela falácia das propagandas de um produto que não tem conteúdo. Toma todo cuidado, para que as portas continuem abertas e a tua pregação não seja reprovada pelo seu comportamento. Existe um ditado que corre o mundo dizendo o seguinte: o teu comportamento grita tão alto que não ouço as palavras do teu sermão. Dessa maneira, toma cuidado para você aí não ser um aproveitador da palavra de Deus, do povo de Deus. Jamais. Nós, do Instituto Supera, damos uma orientação ética para os nossos alunos, para que você seja sempre um representante do reino de Deus e não de si mesmo. Toma cuidado. Não se profissionalize, mas se especialize. Torne-se um especialista da pregação. Saiba como pregar e o que você vai pregar. Existe a pregação extemporânea. É o tipo de pregação de coração. Não é bem de improviso. É porque você fala sem um roteiro. Você fala sem um esboço. Mas você é um estudante da Bíblia. Você é um auditor da palavra de Deus, um ouvinte da palavra de Deus. Por isso não é difícil pegar a Bíblia, abrir um texto, ler e em poucos minutos você ter ali uma mensagem para pregar para as pessoas. Mas é diferente quando você prega uma mensagem temática. E por quê? Geralmente a mensagem temática a gente prega porque nós queremos explanar um tema. E o núcleo da mensagem é o tema. Exemplo, você quer falar sobre santidade. Portanto, é uma mensagem temática. Você quer falar sobre amor. Mensagem temática. Quer falar sobre a volta de Jesus. Mensagem temática. Quer falar sobre o arrependimento dos pecados? Mensagem temática. Com o tema, você vai para a Bíblia e procura as passagens que falam sobre este assunto. E você pega e coloca o tema e divide a mensagem de acordo com o tema. O amor de Deus no mundo. O amor de Deus na igreja. O amor de Deus ao cristão. O amor de Deus. Você já tem aqui os temas e as suas subdivisões. Dentro desses temas, você vai ter ali introdução, argumento e conclusão. Sempre nesse esquema. Qual que é o problema? É girar em torno do tema. É, às vezes, forçar a Bíblia a dizer algo que ela pode não estar dizendo naquele texto. Receber um tema, congressos, geralmente das igrejas evangélicas, são congressos temáticos. Aí vão passar para você o versículo, o texto bíblico e o tema do congresso. Você tem duas missões: estudar o texto bíblico e obedecer o tema do congresso. Parte A, parte B, parte C. Mensagem temática. Terceiro, essa aqui é a minha predileta, né? A que eu gosto de ouvir e a que eu costumo utilizar também. A mensagem textual. E por quê? Ela é muito hermenêutica. A mensagem textual ela é muito segura. Ela não dá muito espaço para que o pregador invente histórias. A mensagem textual ela tem que obedecer à ordem dos versículos do texto. Você pega um texto, por isso é textual, aí vem versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Você começa no versículo 1 e termina no versículo 7. O que faz o pregador? É um explanador daqueles versículos, ponto por ponto, palavra por palavra, e você vai discorrendo no mesmo esquema: introdução, argumento, conclusão. Isso não modifica, isso não muda nada. Só que esse estilo de pregação textual, ele é muito seguro, ele dá muita segurança para a igreja. Porque os textos bíblicos eles estão cadenciados dentro de uma doutrina específica. Eu quero falar sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13. É o grande capítulo do amor. Você começa a falar do amor do versículo 1 e vai discorrendo até o último. Você não vai sair desse assunto de maneira nenhuma. Você não precisa ficar correndo a Bíblia toda em busca de textos paralelos, textos correlacionados, ilustração ABC, porque o próprio texto já tem uma estrutura lógica, cadenciado e também gradativo. Quando a gente estiver aqui estudando hermenêutica, na próxima disciplina,
nós vamos falar sobre a gradação e muitas regras da hermenêutica. A mensagem textual, ela obedece à hermenêutica. E se você não tiver destreza, domínio, conhecimento da hermenêutica, você não consegue trabalhar o texto. E sabia? É por isso que tem muita gente que foge da mensagem textual, porque não tem conhecimento da hermenêutica, não tem certeza do domínio daquele texto. E a mensagem temática, ela permite as pessoas fugirem do texto e trabalharem só um versículo. A textual não. A textual, ela te leva versículo por versículo e ela não te dá tanta amplidão assim para você ficar rebuscando a Bíblia para lá e para cá. Existe uma doutrina única no texto. Encontra a doutrina, encontra o coração do texto, o versículo principal. Por que que ele foi escrito? Para quem que ele foi escrito? O que é que ele está ensinando? E fica na mensagem textual. Vai ser muito gratificante para você. Se você já é um pregador extemporâneo, uma pregadora extemporânea ou temático, começa a utilizar o método textual. O que vai nos levar agora para o quarto jeito de pregar, o quarto método, o quarto tipo de mensagem. Chama-se mensagem expositiva. Bom, a mensagem expositiva, ela é pouco praticada em nossas igrejas por causa que o tempo da mensagem é muito curto. 30, 40, 50 minutos no máximo é o que as igrejas utilizam. E agora com o negócio da mensagem cult, que algumas igrejas estão usando, algumas comunidades estão usando, está reduzindo ainda mais a pregação. Vamos ser sinceros, tá bem? Pregação não é treinamento cult, não é mensagem cult. Pregação também não é mensagem de autoajuda. Tem igreja que usa, tem igreja que combate. Ora, pregação é a explanação do texto bíblico na íntegra. E algumas igrejas estão substituindo a pregação, que é um patrimônio da Reforma Protestante. Vou até falar aqui rapidamente com vocês. A pregação, ela é um patrimônio da Reforma Protestante. Não tinha pregação na Idade Média. Não tinha. O padre, ele preparava a homília dele dentro de um responsório e a igreja só dizia amém, porque a pregação era feita em latim. E a igreja não entendia o amém, o latim, dizia amém, fosse lá o que fosse. Veio a Reforma Protestante. As igrejas da Idade Média tinham o púlpito do lado. No centro ficava a mesa com os relicários e do lado ficava um púlpito. O que fizeram os reformadores? Tiraram a mesa com os relicários e colocaram o púlpito no centro. Substituíram aquela homília com responsórios para o povo dizer amém, substituíram pela pregação. E a pregação ocupava a parte principal do culto. E quando a gente fala de parte principal, é realmente a mais demorada. Sermões demorados, muito bem explanados, muito bem explicados. E as pessoas tinham a opção de ir ou não ir para a igreja, sabendo que o sermão ia demorar. Mesmo assim, elas iam. Iam para a igreja, ouviam todo o sermão e no final diziam amém. A pregação é um patrimônio da Reforma Protestante. Mas na atualidade, já disse para vocês aqui, nessas mesmas aulas, que nós estamos na pós-modernidade. E as pessoas têm tanta pressa que a pregação virou ministração. Em respeito a todas as comunidades que usam esse método, tá bem? Ministração é uma palavra entre um louvor e outro. Então, no meio do louvor, para-se o louvor e faz-se uma ministração. 10, 15 minutos. Outro louvor, outra ministração. 5, 10 minutos. E essa é a pregação de muitas igrejas. Mas não é pregação, é ministração. E agora estão melhorando a coisa, hein? Agora é cult, treinamento para as pessoas, mensagem de autoajuda, sobrevalorizando a atitude humana em detrimento da doutrina, do conhecimento de Deus. E onde fica a mensagem expositiva? Impossível acontecer. Porque a mensagem expositiva ela é muito demorada. Trata-se de pegar um texto bíblico e tratar ele no detalhe.
não só o texto bíblico, mas o livro por inteiro. A mensagem expositiva é pegar aqui, por exemplo, a carta aos Efésios. Se pega a carta aos Efésios, veja só essa coleção que eu tenho aqui. Essa coleção aqui é do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Aqui está a exposição da carta aos Efésios. A carta aos Efésios ela tem 6 capítulos. Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi um exímio pregador da Igreja da Inglaterra, isso agora no século XX. Ele ficou anos e anos pregando os 6 capítulos da carta aos Efésios, metodicamente, continuamente, ininterruptamente. E depois ele transformou os seus sermões em livros. Olha quantos volumes tem aqui. 8 volumes. A carta aos Efésios tem 6 capítulos. Você consegue ler em menos de meia hora. Como que eu demoro anos e anos para pregar só 6 capítulos? Método expositivo. Significa que eu vou explorar ao máximo cada versículo, cada palavra, cada expressão. E eu consigo trazer 1 hora de sermão num versículo e no dia seguinte trazer outra hora de sermão no mesmo versículo. Qual que é a ideia? É o da infinitude da palavra de Deus. Por mais que você fale, ainda tem coisa para ser dita. Muito mais. Esse método expositivo, ele demanda tempo. E por isso, você tem que ter um auditório treinado para isso. Como assim treinado? Adaptado, acostumado, sequioso da palavra de Deus. Gente que gosta de pregação. E para que isso aconteça, a igreja tem que se acostumar. O pregador, a pregadora tem que dizer, irmãos, a mensagem, aqui em nossa denominação, aqui em nossa igreja, a mensagem aqui ela é realmente o ponto principal. Tudo é preparado para que a gente possa pregar. Por isso, tem os departamentos de louvor, tem os cânticos avulsos, tem a hora de nós entregarmos as ofertas a Deus, mas a parte que mais ocupa tempo na igreja tem que ser o sermão. Se a igreja se acostumar, ela não vai reclamar. Agora, no tempo da pós-modernidade, as pessoas estão diminuindo muito no relógio o cronômetro para a pregação. E aí a gente vai se desacostumando do alimento principal, que é a Bíblia. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que nós, quando estamos no exercício da pregação, somos convidados também para outros tipos de eventos. Nós podemos participar de conferências. E o que vem a ser a conferência? Vamos lá. A conferência é quando uma doutrina está sendo tratada, só que existem muitas versões desta mesma doutrina. E a gente não sabe ao certo qual versão que é dogmática, ortodoxa, mais centrada na Bíblia. E aí é necessário se fazer uma conferência, isto é, trazer de volta. Para isso, o pregador é convidado, o outro pregador é convidado, monta-se uma bancada, e nessa bancada, cada momento o pregador vai falar ali, para trazer a ortodoxia da palavra de Deus, e os ouvintes vão conferindo. O ponto final de uma conferência é estabelecer o que é a doutrina e o que é a variante dessa doutrina. E esta variante é tratada como sendo uma heresia, um desperdício de tempo. Você pode ser convidado para um seminário. Aí no seminário, como diz a própria palavra, sementes da palavra de Deus. É onde você vai dar estímulo para as pessoas através da palavra de Deus. O seminário geralmente tem um tema e você discorre em cima daquele tema. Pode ser um só pregador. Você pode ser chamado para oficinas. Nesse caso, as oficinas servem como laboratórios de experiência com a palavra de Deus, aonde pretende-se fazer alguma prática, alguma ação, alguma boa obra com esta oficina. Existem diversas maneiras de você explanar a palavra de Deus. Você pode ser convidado também para casamentos. Se você for convidado para casamentos, não esqueça, os noivos estão ali querendo comer o bolo, partir o bolo. O pessoal tem o ano todo para ouvir a pregação.
Por isso, na hora que você for pregar em um casamento, que o teu sermão nunca exceda 20 a 25 minutos. É nunca. Não prega aquele sermão de 40, 50 minutos que você está acostumado na igreja. Nesta ocasião, o sermão eles são alguns conselhos práticos, comemorativos, relacionados ao casamento, à vida de casal. Por isso não pode exceder os 25 minutos jamais. Se você for pregar em um funeral, mais uma vez, o sermão não pode ser demorado, não pode exceder 15 a 20 minutos. Ele é um sermão muito pontual sobre a dor da família e a esperança da vida eterna. Toma cuidado para não transformar o velório em culto evangelístico. Isto é uma apelação. Muitos utilizam esse recurso, mas não é o ambiente para a evangelização, por mais que a gente queira ganhar almas para Jesus. A igreja tem o ano todo para ganhar almas para Jesus e muitas ocasiões. Não dá para aproveitar o momento de dor das pessoas para poder recuperar em um sermão, em um culto fúnebre, aquilo que a igreja não faz o ano inteiro. Sermão de funeral, ele é voltado para o consolo da família com palavras de vida eterna. Certamente que se algum parente, algum amigo, alguém ligado ao morto quiser aceitar a Jesus, será bem-vindo à família de Deus. Mas nós não podemos fazer mensagens de terror no culto fúnebre. Toma cuidado. Aniversário. Mais uma vez, o importante da festa é o aniversariante, os presentes do aniversariante. Mensagens de agradecimento a Deus pelo ano de vida, abençoando ao aniversariante, aquela pessoa que está ali com os seus convivas. O centro das atenções não é o pregador, e neste caso aqui, a pregação é para poder abençoar aquele que está ali aniversariando. Toma cuidado para não transformar o culto de aniversário em culto evangelístico. Também não é o fórum. Não é o fórum para isso. E pregações ao ar livre. Pregações ao ar livre são pregações relâmpago, para quem está passando pela rua. Se vai pregar, fale de Jesus, fale do Evangelho. Cuidado para não ficar aí tentando ser João Batista à beira do Jordão. Nem no Jordão nós estamos, não estamos no primeiro século, os pecados continuam, mas as pessoas têm que ser exortadas ao arrependimento pela graça e pela bondade de Deus. Depois que elas forem ganhas para Jesus, levadas para o ambiente de culto, ali elas vão ser discipuladas, doutrinadas e vão perceber a distância entre o pecado e a vida cristã. Portanto, pregações ao ar livre, essas que são chamadas de pregações evangelísticas, são de convite para que as pessoas possam aceitar a Jesus como Salvador. Tem uma infinidade. Se você for pregar num ambiente acadêmico, fale de Jesus. Não tente explicar cientificamente. Isso aí é um tiro do pé. Estou usando uma figura de retórica, porque o que os estudantes mais têm ali é conteúdo acadêmico. Fale de Jesus. É de fé, é de salvação, é de vida eterna. Bom, para terminar, eu quero aqui agradecer a você que está conosco no Instituto Supera. É muito importante. Está quase terminando a tua formação no curso básico. Tem certeza que você não pulou nenhum vídeo? Tem certeza que você já leu todo o nosso material didático? Tem certeza que você não está só em busca de um diploma na parede? Muita gente tem diploma na parede, mas não tem conhecimento de causa. Ande conosco aqui no Instituto Supera, porque daqui a pouco nós vamos estar convidando você para fazer o nosso curso médio em teologia. E você precisa de toda esta base. São muitas horas dedicadas aqui ao preparo deste material e destas aulas para alcançar você. O Instituto ele tem esta intenção de dar formação a um custo muito acessível a você e ter certeza da tua satisfação de ter nos encontrado e de nós termos encontrado você. Por isso, se você pulou alguma etapa, põe na planilha um planejamento de estudos para que você possa recuperar, retoma. Se for necessário, recomece. Nós estamos aqui acessíveis a você também. Nossos canais de comunicação estão todos abertos. Peço a Deus que lhe conceda graça,
virtude, força, sabedoria e entendimento. Se torne um pregador da palavra de Deus, uma pregadora, um ensinador, uma ensinadora. Sou o professor Rogério de Souza. Somos o Instituto Supera. E aqui nós terminamos as aulas de homilética. Deus te abençoe.